Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Por integridade, uso da culpa pelo ego. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te libera para criar. A palavra, entre asas, criar, é apropriada aqui porque, uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação. O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. Isso torna invulnerável para o ego, porque a sua paz é inexpugnável. É invulnerável à ruptura porque é íntegro. A culpa sempre produz uma ruptura. Qualquer coisa que engendre medo divide, porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego, mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. Vou pegar a primeira frase e a última. No céu não tem culpa, e não subestimes a crença do ego. Eu fui uma vez a Belo Horizonte com a Raquel, e quando chegamos lá, pegamos um táxi no aeroporto, e estava aquela greve das vans, sabe? Quando as vans começaram a circular e não podia, e era proibido, e a cidade estava em pé de guerra. Era grito, buzinada e polícia para tudo que é lado, e nós pegamos o táxi não achava o endereço do hotel, ele rodava e não achava. E assim foi uma chegada bem estressante lá. E Belo Horizonte é muito barulhento, porque aquelas avenidas se cortam, então ali no centro é bem barulhento. A gente estava ali na região do Savassi, era a região do conflito. Bom, quando estávamos para voltar, no dia da volta, nós íamos pegar o voo, eu acho que às 2 ou 3 da tarde, e estávamos na livraria do nosso amigo Van Damme. E estava lá conversando com ele, a Raquel olhando os livros, de repente a Raquel pegou um livro, foi no caixa, apagou e disse: vamos embora, Jorge. E aconteceu alguma coisa com a Raquel. Aí nos despedimos e tal, quando chegamos lá fora, pegamos um táxi já para ir para o aeroporto, e o que aconteceu, Raquel? A Raquel abriu o livro e me mostrou. Ó, tá aqui, ó. Aqueles que sonham voam muito alto, mas podem morrer em pleno voo. Era assim, ela não gostava de viajar de avião. Ainda não gosta muito, mas já superou 98% da dificuldade que tinha. E aí tá, mas não, Raquel, não é nada e tal. E nós íamos para São Paulo. E aí eu costumo dormir no voo,
entrei no avião e ronque. E a Raquel chegou em São Paulo e disse, você, hein, Jorge? Eu lá pensando no que estava escrito no livro e tu roncando do meu lado, nem para ficar acordado tu conseguiu. Aí tá, aí pegamos um táxi e a gente ainda reservava os hotéis por agência, né? E a gente tinha reservado, acho que era ali no... a gente pediu para a agência reservar e a agência reservou a parte hotel no Bexiga. E aí, quando chegamos em São Paulo, era no final da tarde, o céu estava escuro, sabe quando se prepara para uma tempestade? E aí, o motorista foi dizendo, olha, aqui é tudo bandido aqui nessa região, que você não sai do hotel. E aí ele chegou aqui, esse edifício aqui, ó, só mora bandido aqui. O hotel de vocês é ali na esquina. Tá. Nós chegamos no hotel, aí o recepcionista recebeu a gente primeiro, que a reserva era, vamos dizer, a gente tinha contratado por R$100 e ele disse que era 300. E queria que a gente pagasse. Aí eu puxei lá, a gente tinha uma cópia do fax ainda, né, com a reserva. Aí mostrei para ele que a gente tinha reservado por, vamos dizer que era R$100, mas estava cobrando praticamente o triplo. Aí demorou para ele aceitar que a reserva que tinha sido feita pela agência estava correta, aceitou que tudo bem. Aí quando ele aceitou a reserva, vocês vão querer cofre? Aí eu disse, não preciso de cofre, não tem nada para botar no cofre. Então o senhor vai assinar aqui que o senhor não quis cofre, nesse tom. Eu olhei para ele, você tem um cofre grande? Disse, porque eu acho que eu vou ficar dentro. Porque a coisa, não subestime o ego, porque o ego pode amedrontar. Né? Nós subimos, quando chegamos no nosso quarto, na porta da frente tinha alguém com uma chave de fenda mexendo na fechadura do quarto da frente. Então, ele mexe na fechadura, entra logo, não vamos nem olhar muito. Cheguei, entrei lá e liguei para a portaria. Tem um cara mexendo na fechadura ali pelo quarto, ali, não sei se ele está tentando abrir. Ah, não, é o cara que está tentando arrumar a fechadura. Ah, então tá, que alívio. E aí descemos para jantar. Claro que a gente não saiu do hotel, né? Porque a região, segundo o motorista de táxi, não era de brincadeira. Vê o que o ego vai criando, né? A crença, né? No medo, no tudo. Aí jantamos, tinha um restaurante no próprio local ali, né? Nós estávamos esperando a janta e conversando, e a Raquel com o livro na mão, ainda tem um trecho, ainda tem para Florianópolis, né? E aí para Florianópolis a gente ia no dia seguinte, vinha para Florianópolis. Aí a Raquel com o livro na mão, eu digo, Raquel, que tanto tá com esse livro na mão, né? Não te preocupa com isso, imagina, né? E aí, aí eu comecei a pensar, o que eu poderia me preocupar, por exemplo, se o avião caísse, né? Essa coisa de morrer em pleno voo. Aí disse, bom, comentei com a Raquel, acho que a única coisa que me preocuparia é quem iria pagar as contas, né? Se as pessoas iam pagar as contas, porque eu tenho essa preocupação de não deixar nenhuma dívida, não deixar nenhuma conta para pagar, né? E aí comentei isso com a Raquel, eu acho que a minha preocupação seria essa, de não deixar nenhuma conta. Dá esse livro aqui que eu vou abrir uma página aqui, quero ver o que tem. A Raquel me deu o livro fechado, estava escrito, no céu não tem contabilidade, não tem contas a pagar e nem a receber. Aí estava escrito isso. Aí eu disse, Raquel, acho que nenhum de nós vai dormir na viagem de volta. Pensando bem. Aí pensando bem, aí quando o avião, olha, não, aí eu fiquei, quando o avião não aterrissou, eu disse, não estou sossegado. Aí quando o avião aterrissou, eu disse, mas a gente ainda está no aeroporto, está muito perto do avião ainda. Só vou ficar tranquilo em casa. Então, vocês vejam o que é, né?
a crença do ego. O que o ego pode nos proporcionar. Assim, ele diz, no céu não tem culpa. Não tem contabilidade, não tem contas a pagar. No céu não tem nada disso. Mas a gente tem que estar atento, porque o ego pode nos pregar muitas peças. Ele pode gerar a crença e pode nos fazer sentir culpados. Só que se nós tivermos esse sentimento, nós não entramos no céu, porque no céu não tem culpa. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te libera para criar. Não tem culpa, porque culpados não entram. Porque o reino é atingido através da expiação e te libera para criar. Se tem culpa, você não alcançou o reino, porque não fez a expiação. Então você não está liberado para criar, e o céu é criação. A palavra, entre asas, criar, é apropriada aqui porque uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação. O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. O Espírito Santo, ele desfaz o que nós fizemos pela expiação. E os resíduos são abençoados e integrados à criação. Se ficar algum resíduo, como que o Espírito Santo desfaz? Porque aquilo que tu não podes desfazer sozinho, não te preocupe. Faça a tua parte, que o Espírito Santo desfaz para ti. E a expiação só pode ser desfeita pelo Espírito. Porque pelo ego você não desfaz nada. Pelo ego nós não expiamos. Então, se eu tiver um conflito com você, eu só vou desfazer o conflito pelo Espírito. O Espírito Santo pode desfazer o conflito, o ego não. Então, devo dizer, eu sou o Espírito Santo e eu tenho um ego. Utilizando o ego, eu não vou desfazer o conflito. Mesmo que eu fique dizendo, olha, eu quero te perdoar, tu está perdoado, eu compreendo que você errou, eu até entendo que você não tinha intenção, então está perdoado, está perdoado. Isto feito com o ego não desfaz nada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele desfaz. Quando ele desfaz, está desfeito. Quando está desfeito, não há mais. Deixa de ter, deixa de existir aquilo que é desfeito. Então, daqui uns 2 anos eu vou encontrar você e vou dizer, lembra que você fez aquilo para mim, eu te perdoei? Está perdoado, viu? Está perdoado. Isso foi desfeito ou não? Não. Ainda está lembrando? Se está ali é porque não foi desfeito. Já o Espírito desfaz. Desfaz é como deixar de existir, não tem mais. Então, por isso ele diz, o Espírito Santo desfaz. E se sobrar algum resíduo, ele abençoa, integra a criação. Se sobrar alguma coisinha disso. Porque a expiação só pode ser desfeita pelo Espírito. E como o Espírito desfaz?
ele perdoa mesmo. E o perdão mesmo desfaz do modo que você apaga aquilo não fica na tua mente. Se você continua lembrando e remoendo aquilo, olha, eu perdoei a pessoa, mas eu não sei, mas eu perdoei, não perdoou. Perdoar é desfazer. Expiar é desfazer. O cara matou a pessoa. Só que para ele, o cara é tão ruim que ele não sente culpa nenhuma. Porque no reino não há culpa. A culpa, ela é inerente ao erro. Não tem erro que não gere medo e culpa. O erro, pecado, equívoco. Isso vem junto. É um combo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso negar a culpa e negar que eu tenho errado. Eu posso negar, mas a culpa está lá. Quando que a culpa vai surgir? Porque eu vou dizer, eu fiz o que deveria ter feito, eu fiz o que era certo no momento, não tinha outra coisa a fazer. Isso eu escuto muito. Com relação a todo tipo de erro também não tem maior ou menor, o erro é o erro. E se dá para desfazer um, dá para desfazer o outro. Esse é um dos primeiros princípios em milagres. Não tem milagre nem maior nem menor. Tudo é um milagre. Então, não tem nada que seja mais difícil ou menos difícil de desfazer. E quando você desfaz é que você vai desfazer a culpa. Só assim tu entra no céu. Por isso que ele diz, no céu não tem culpa, porque se tem culpa não fez a expiação. Então, e se não fez a expiação, tem culpa, por isso não entrou no reino do céu. Então o cara, ele negar o erro, ele fala assim, não, eu também não tive culpa, não. Isso não é um artifício do ego dele para mascarar esse erro? Exatamente. Ele esconde. Assim, a primeira vez que eu pulei a cerca para pegar uma fruta no terreno do vizinho, o coração quase pulou fora pela boca. O meu pai nunca me disse que eu não podia pegar fruta no vizinho. Por quê? Porque lá em casa tinha muito mais do que em todos os outros vizinhos. Mas eu olhei para aquela fruta lá no vizinho e ela estava madura e é essa, e é essa, e é essa, e é essa. E eu pulei a cerquinha, subi na árvore e peguei. E o medo que alguém me visse. E o medo que alguém contasse para o meu pai. Mas ele nunca tinha me dito. Então eu já sei o que é certo e o que é errado. Isso já vem comigo. Isso já vem com todas as pessoas. Tudo o que nasce, já nasce com essa noção de certo e de errado. Aí o que acontece? Dali uma semana, eu fui lá pegar outra fruta. Já não tinha mais tanto medo. Dali um mês, não tinha mais medo nenhum. Dali 6 meses, se o vizinho me pegasse, eu botava a culpa nele. Ninguém mandou deixar a tua árvore perto da minha visão. O culpado é tu, porque tu plantou ela aqui. Se tu tivesse feito um muro, eu não tinha visto, eu não tinha pego a fruta. Tu que é o culpado. Mas eu não vou assumir a culpa e eu vou negar o medo, a culpa e o erro. Começa, daqui um pouco eu estou fazendo qualquer coisa. A gente começa de pequenino. Uma criança não começa roubando 1 milhão. Ela começa roubando uma fruta. E depois aquilo não tem mais. Parece que ela está naquele mundo. Então, quando você está
vivendo dentro de uma certa situação de erro, você passa a achar aquilo tudo muito normal. Nesse processo que aconteceu aí, nesses últimos anos, teve uma pessoa que disse que recebeu primeiro dinheiro vindo de uma coisa errada, e ele ficou com muito medo. Depois, ele já começou a achar que está tudo certo. E depois ele disse que quando a conta na Suíça chegou a 10 milhões de dólares, ele parou de contar. Dizendo, agora estou feito para minhas próximas 10 gerações. Ninguém mais tem que se preocupar, nem filho, nem neto, nem bisneto, nem tataraneto. Ninguém mais precisa se preocupar com dinheiro, com trabalho, com coisa nenhuma. Então a coisa começa assim. O primeiro degrau que você desce, você sente. O segundo, você já está pisando no inferno. E aí você está já enlameado. Aí você tem que começar a achar aquilo natural e normal. Para a própria defesa de si mesmo. O ego vai dizendo para ti que está tudo certo, que é normal, que não tem problema. Dessas pessoas que eu já vi admitirem que mataram outra pessoa, eles que o primeiro é muito difícil, mas depois vai acostumando. Depois não sente mais nada. É minha profissão. Ele diz. Ficou profissão. Não sente, porque a pessoa ela alcança um nível tão, vamos dizer assim, tão nos degraus mais baixos, que lá naquele nível, a pessoa nem sabe mais o que está fazendo. Ela está tão insana, que a ideia de santidade, de sanidade, ficou muito longe lá em cima. Então ela não sente mais nada. Mas vai acontecer que ela tem que desfazer, porque não há ninguém que não vai voltar para o céu. Então esse processo de expiação, todos vamos ter que empreender, sem exceção. E todos vamos fazê-lo por nossa própria vontade. Vai chegar num ponto que vai ser o ponto inverso ao início do erro. Porque aquele primeiro que cometeu um erro, ele foi trazendo o erro e multiplicando, e os outros foram vendo, e aí a ideia de levar vantagem foi se multiplicando, e hoje a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. O que vai acontecer? Vai acontecer um movimento de conversão. Esse inicial é de dispersão. Quando você faz a conversão, você vai voltando, voltando, voltando. Aí outro volta, outro volta, outro volta. Vai chegar um momento que alguém vai dizer, só está faltando eu. Todo mundo já se curou, já se santificou. E como ninguém quer ficar sozinho, porque não é da nossa natureza ficar sozinho, então esse último voltará também. Tanto não é da nossa natureza ficar só, que o primeiro que cometeu o erro não quis ficar só também. Ele convida o outro a errar também. Ele convence o outro a errar também. E vai corrompendo o outro, e o outro, o outro, o outro, o outro, e o outro, o outro. Como é que a criança comete o primeiro erro? E depois ele vai lá e diz para o outro. E convida o outro.
E daqui um pouco tem 2, daqui um pouco tem 3, daqui um pouco tem um monte de criancinha fazendo a mesma coisa errada. Se não houver alguém que perceba e corrija. Não há como não sentir culpa. A culpa está lá. Eu lembro aqui, vou lembrar novamente, da experiência que tive com minha mãe, junto com Raquel. Cuidamos da minha mãe, que ela já estava mais idosa, por 11 anos. E ela começou a ter Alzheimer e aquelas doenças relativas à idade, Alzheimer, Parkinson e tudo foi ficando muito difícil para ela. E para quem está em torno também é bem difícil. E aí nós começamos um processo terapêutico com ela, e ela foi aos poucos se acalmando, aos poucos as doenças físicas foram retrocedendo. Nós começamos uma alimentação vegetariana. Lembro que quando ela chegou aqui veio uma listagem, tinha 73 remédios que ela tomava, e uma vez por semana encostava a ambulância aqui para levá-la para o hospital, ficava lá 2, 3 dias, vai, não vai, voltava, e cada vez estava pior. Nós começamos a fazer um processo aqui com o Reiki. Ela vinha nas reuniões do curso em Milagres, a gente trazia ela já na cadeirinha de rodas, a gente fazia renascimento, ela ia junto, né? E começou um processo terapêutico, a gente foi tirando um remedinho aqui, vamos ver como é que fica esse, vamos ver sem aquele. Chegou num ponto ela não usava mais remédio nenhum e deixou de ir ao hospital. Mas estava com aquele processo que a gente chama de, nós passamos a chamar de o bem de Alzheimer. Por quê? Porque Alzheimer foi um médico que detectou que num determinado momento tem 2 neurônios que param de funcionar. Um relativo ao tempo e o outro ao espaço. Então a pessoa não tem mais nem ideia de tempo, de espaço. Então ela dizia, vamos ali na casa da minha irmã lá que ela queria. Dizer, mas não é aqui, é lá no Rio Grande do Sul. Não, você não quer me levar, é ali, ó, tô vendo daqui. É só atravessar a rua. Não é. Para ela, o espaço, a noção de espaço, tudo estava junto. O Japão era do outro lado da esquina, tudo era... Não tinha mais distância e espaço. E o tempo também deixou de funcionar. A ideia de tempo já não tinha mais. Por exemplo, a gente chegava em casa e jantava. E aí a gente terminava de jantar e ela dizia, então, está faltando chegar alguém? Não. Então por que a gente não janta? Nós acabamos de jantar. Eu não. A gente servia o jantar para ela, ela comia tudo de novo. Não é possível que a pessoa coma. E ela comia bastante, tudo de novo, não há como. E ela comia. E às vezes era o contrário. A gente chegava, às vezes servia o almoço, não, mas eu já almocei, e não havia quem fazia ela almoçar. Ela já almoçou. E aí ela começava com um processo de aflorar sentimento de culpa. E a culpa é sempre por um erro, um equívoco, alguma coisa que a gente fez errado. Então ela, por exemplo, chamava assim, a Luísa, e chamava essa Luísa, e chamava, e dia e noite ficava chamando a Luísa. E o que aconteceu com essa Luísa? Ela nem dormia. Quem é a Luísa? A Luísa
A Luísa, eu peguei uma toalha emprestada com ela e nunca devolvi. Que era uma amiga minha. Tá? Mas quando foi isso? Ah, ela não sabia determinar. E aí eu puxava. Que idade você tinha? Que idade tinha a Luísa? Em que ano foi? O que estava acontecendo naquela época? Para ela puxar lá para os arquivos da memória para ver se ela dava uma noção de tempo. E aí isso fazia 70 anos. Ah, o que é isso? Ela tinha que resolver com a Luísa, ela tinha que espiar isso, ela tinha que fazer a expiação, tinha que desfazer o erro. Então, a culpa vinha muito forte. Ela passou a vida inteira sem sentir nada. Quando as pessoas veem que a pessoa está com Alzheimer, que bênção. Aí eles olham para mim e dizem, Jorge, não está bem. Está dizendo que isso é uma bênção? É. É para quem não expiou antes, porque é a oportunidade de fazer a expiação. A pessoa para no tempo e no espaço e lhe é dada a oportunidade de desfazer todos os erros. Todos os equívocos e tudo que dá errado vai surgindo e a pessoa trava ali, parece que trava naquilo. Enquanto não resolver aquilo, não sai. Luísa. Dia e noite, passa uma semana, passa um mês, só fala na Luísa. Até resolver. Quando espiou que desfez, no dia seguinte, eu dizia, e a Luísa? Que Luísa? Mas a Luísa, tu ficou um mês aqui só dizia Luísa, dia e noite? Não sei do que tu está falando. Não tem Luísa nenhuma. Não tem mais, porque desfez. Então foi desfeito, a expiação aconteceu. Neste caso, com essa compreensão, é uma bênção. Para quem está fazendo, para quem está perto, não parece ser. Por isso que as pessoas acham estranho quando eu digo que isso é uma bênção. Uma grande oportunidade que nem todos têm. Por quê? Porque as pessoas que chegam a esse estado normalmente são dopadas. Ah, tem que dopar, tem que dar um remédio. O remédio é anestesia, a pessoa fica dopada, ela fica... travou, perdeu a oportunidade de fazer expiação. Mas deixar a natureza funcionar livremente é muito difícil para quem está ao lado e quem cuida. Então muitas vezes as pessoas dizem, não aguento mais cuidar do meu pai. Quanto tempo você está cuidando dele? Faz 3 dias. É difícil ficar 3 dias cuidando. Porque a gente também precisa de terapia. Quem cuida também precisa. Porque não é fácil. E até para alcançar essa compreensão também. Sair do nível do chão e subir um pouquinho para alcançar essa compreensão dessa possibilidade de alcançar a sanidade. Então, não se iludam. A culpa, ela está lá. No processo terapêutico, quando a pessoa está fazendo um processo terapêutico, ela diz para mim que está sentindo culpa, eu sei que a terapia está funcionando. Por quê? Porque a culpa é um sentimento tão ruim de sentir que a gente quer esconder a todo custo. E esconde. O processo terapêutico é de botar luz na mente para que a pessoa veja o que está errado. Então, quando surge a culpa, mostra que tem uma coisa errada. Se tem culpa, tem erro. E uma das pessoas disse,
Jorge, mas eu não errei nada. Eu não fiz nada de errado. E quando eu vim aqui, comecei essa terapia, eu não tinha esse sentimento de culpa. Então eu peguei isso aqui. Aqui ninguém pega nada. Nem eu, nem tu. Mas eu não tenho culpa. Mas você está sentindo culpa de quê? Ah, é porque eu briguei com meu irmão há 10 anos e nunca mais falei com ele, mas o culpado é ele. Eu não tenho culpa de nada. Ele que é o culpado. Se ele que tem a culpa, então tu não tem. Não, eu não tenho. Se tu não tem, não devia estar sentindo, que você não tem. E aí a pessoa se pega no paradoxo. Né? Se você não tem, como é que você diz que está com culpa? Se você está, é porque você tem. Ah, não sei. Como é que eu faço? É o que eu sempre digo. Quando você quer contratar uma pessoa para fazer um serviço para ti, você pede. Peço uma pessoa para vir prestar um serviço para mim. Quando você não quer mais, você faz o quê? Despede. Quando você está com uma culpa, é porque a culpa é consequência, ela não é causa. Quando você cometeu o erro, e como a culpa vem junto, então se cometeu o erro, você pediu para sentir culpa. Ah, eu estou com uma culpa horrível. Você pediu por isso. Não, imagina se eu ia pedir para sentir culpa. Quando você cometeu o erro, você aceitou, está no contrato em letras miúdas. Vai junto o medo e uma culpa. Você aceitou o contrato. Errou, está junto em letras pequenas. Vai junto o medo e uma culpa. Você aceitou. Então, pode-se dizer que você pediu por isso. Mas se você não quer mais, não importa se você acha que pediu ou não pediu, quando você não quer mais a culpa, você faz o que com ela? Desfaz. Você tem culpa e você não quer mais. A palavra é Desculpa. desculpa. Vá desculpar-se. Mas mesmo que a culpa é dele, mas é dele, mas está aí contigo, vai lá, olha, eu quero pedir desculpa para você, porque eu briguei contigo. Não importa quem tem razão, quem cometeu, se você está, o único jeito de se livrar da culpa é a desculpa. Desculpa é dentro do processo da expiação, é o perdão, é o desfazer. Não há ninguém que cometa um erro que não traga consigo a culpa. Agora a pessoa pode andar alegremente por aí, como se nada tivesse acontecido, e cometer um erro. Aparentemente, mas você não sabe o que está rolando dentro dessa pessoa, o que ela sente, como ela se sente, onde é que ela escondeu a culpa. Uma hora vai vir. Então qualquer pessoa que tenha cometido um erro, que se propõe um processo terapêutico, a culpa vai aparecer. E quando aparece a culpa, tem aí uma ideia de justiça imanente. A justiça imanente funciona assim. Quando a culpa ela aparece, você tem que desfazer, porque ninguém aguenta ficar com culpa. E agora você não tem mais onde esconder, então você tem que resolver aquilo. É o processo de expiação. Você faz. Porque aquilo se torna uma prioridade máxima. Então é Luísa, 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 Luísa. Enquanto não desfizer, não sossega. Não tem paz. E quando você desfaz, quando acontece, você nem sabe mais quem é a Luísa, que toalha foi essa, o erro que aconteceu, porque o que o Espírito Santo desfaz é desfeito. Se é desfeito, deixa de existir. Ou então tu fica remoendo aquilo. Fica ressentindo. Mas o ego pode fazer você acreditar que perdoou também.
Não subestime o ego. Ele pode achar que você perdoou, você não perdoou nada, você não resolveu, a culpa ainda está contigo. Isso torna invulnerável para o ego, porque a sua paz é inexpugnável. É invulnerável à ruptura, porque é íntegro. A culpa sempre produz uma ruptura. Qualquer coisa que engendre medo divide, porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego, mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. A culpa é um ataque a Deus. Isso é a crença do ego. No entanto, não tem significado porque Deus não pode ser atacado, é vulnerável. Então a culpa é um ataque a Deus, assim como se diz também que o pecado origina a culpa, o pecado, o erro, o equívoco que origina a culpa, né? Então o pecado é um ataque a Deus porque ele gera culpa, e a culpa é um ataque a Deus porque ele é fruto do pecado. Isso é a crença do ego. Porque Deus não vê o pecado, desconhece o pecado, sabe nem quem é, ele não tem noção disso, não há como atacar Deus, não há como pecar contra Deus, o pecado é sempre contra nós mesmos. Mas o ego ele faz a gente crer de que a culpa é um ataque a Deus. Então ele vai fortalecer muito a ideia da culpa. E a expiação é desfazer, desfaz o erro, desfaz a culpa. Qualquer coisa que engendre medo divide porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego. Mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. O ego, ele se alimenta do que ele mesmo cria. Fala que não pode subestimar, por isso, quer dizer, ele cria e ele se alimenta disso. Então, por isso que a gente só consegue sair do ego indo para outro caminho, indo para a mente correta. Porque quando você fica ali, você só alimenta e dá mais força para esse lado egóico. O ego acredita que pode atacar Deus. A culpa é o próprio símbolo do ego. O ego é o próprio símbolo da culpa, porque o ego surge do erro. E o erro gera culpa. A gente tem a ideia do pecado original. O pecado original é aquele que deu origem ao ego. Foi o erro que originou o ego e a culpa. Então, quando a gente diz que nós guardamos, quando se diz, alguma instituição diz, que nós trazemos conosco a culpa do pecado original, isso vale para o que deu origem ao primeiro erro, que seria, que gerou o ego, que seria, vamos dizer, a primeira separação, quando a mente separa ou divide, seria o equivalente no Gênesis à queda do paraíso, né? E para todos os que nós fizemos todos os dias.
Então, de pecados originais, nós estamos transbordando. Porque todo erro que eu faço, ele dá origem ao ego. E a culpa é o ego. Então, o ego se alimenta dos meus erros. Ele se fortalece cada vez que eu cometo um pecado que dá origem a mais uma culpa. Cada vez que eu vou lá e faço uma coisa errada, eu divido e fico com uma dívida. E o ego é o credor da minha dívida. Então, ele me faz sentir culpado e me prende, e eu vou me prendendo cada vez mais ao ego. E o ego vai ficando cada vez mais forte em mim, e o espírito, cada vez, eu me ausento mais dele à medida que o ego vai ficando mais forte. E eu vou me fortalecendo mais no espírito à medida que eu faço a expiação. Então, cada erro que eu vou lá e desfaço e expio, eu me fortaleço no espírito e o ego fica mais fraco. A autogeração, né, do erro, porque mesmo assim, o ego tem muita força. Porque o ego, mesmo que seja uma criação equivocada, ele foi criado pelo Filho de Deus. E o Filho de Deus tem o poder de criar. Então, tudo que é criado tem força. Quando eu cometo um erro, o erro também tem força. O pecado original, Adão estava na mente certa, estava na mente sã, e de repente, talvez até por uma falha, vamos dizer assim, um primitivismo do ser humano, deixou acontecer, aparecer o ego. Eu não consigo definir a origem, porque eu não sei. Não, mas por isso tu não paga. Hã? Tu paga, eu pago pelos meus. Agora, isso de entender como é que aconteceu isso é muito difícil de entender. Tá? Como é que uma pessoa sai do paraíso? Da mente sã. E de repente cai na tentação, eu acho muito primitivo. O primitivo surgiu com o erro. A mente certa de Adão está no céu, como sempre esteve. E a minha mente certa também está no céu, como sempre esteve e sempre estará. Porque Deus só tem um filho, que é o filho unigênito. Isso quer dizer que só tem um gene. E desse gene se fragmenta para gerar a multiplicidade. Mas como que alguém sai do paraíso? Como que alguém cai em tentação? Aquela simbologia que é colocada lá no livro do Gênesis, da maçã, da serpente, da Eva, do Adão, ela é a coisa mais próxima para dar uma explicação de formas que a gente possa entender o que pode ter acontecido. A serpente, ele é o símbolo da coisa mais baixa, daquela que rasteja no chão. E nas tentações do erro, porque no nível do chão, quando a gente está com a nossa mente nesse nível aqui embaixo, é onde a gente comete erros. No nível, quando a nossa mente está no nível mais alto, a gente não erra, a gente só acerta. Mas como que a gente desce ao nível da serpente? E como é que é a história da maçã? A maçã representa o fruto da terra. Então não tinha uma árvore proibida. O fruto da terra
É assim, o céu está lá em cima, a terra aqui embaixo. Então não era a árvore do conhecimento. Era o fruto da terra, que está associado à tentação da serpente. E nós temos umas lições que dizem que a serpente, ela representa também a energia circular, que ela vai fazendo assim e vai subindo, que é a energia sexual. Então a ideia da serpente está atrelada à ideia da energia sexual. Quando ela sobe na mente e domina a pessoa pelo desejo e pela tentação, da posse, de possuir o outro, de possuir a outra pessoa. Você é meu, você é minha. Assim, quando se coloca que a serpente tentou a Eva com a maçã, seria a tentação pelo fruto da terra. Mas nós já aprendemos e já sabemos aqui, porque aprendemos com o sheik da Mesquita Azul de Istambul, que Eva não foi tentada sozinha, que Adão e Eva foram tentados simultaneamente. E aí que aconteceu a ruptura. Mas como pode alguém que está no paraíso cair em tentação para vir para esse mundo? Pois é. E tem gente que mesmo estando aqui, sabendo que aqui não é o paraíso, ainda quer voltar. Ah não, eu quero vir aqui mais umas quantas vezes. Eu não, eu quero ir para o céu. Então veja, mas tem gente que acha que quer voltar. Respeitamos, porque naquilo que você acredita é aquilo que você quer. E aquilo que o Filho de Deus quer lhe dá poder para querer. E para que assim seja. Mas veja, vamos pegar aqui um exemplo de dois jovens. Uma moça e um rapaz que se apaixonam e um só tem olhos para o outro. Não vem nada além de si mesmos. Ela só tem olhos para ele e ele só tem olhos para ela. E aí se casam. É o paraíso. Por que é que esse paraíso termina? Por que alguém que está nesse estado paradisíaco, que parece que estão naquele estado de graça, que é só amor, só felicidade, como é que alguém resolve sair disso? Porque um que só tinha olhos para o outro, de repente desvia o olhar. E vê outra coisa. E quer outra coisa. Isso é a serpente tentando. Com o fruto da terra. Os corpos são frutos da terra, assim como a maçã. Então a tentação do corpo é que fez com que essa primeira separação do espírito acontecesse. Porque o corpo é da terra. De barro foi feito Adão. É o corpo de Adão que foi feito de barro, não Adão. E está escrito no livro do Gênesis. O sopro de vida é de Deus. Mas o corpo é de barro. Então a vida vem de Deus, mas o corpo é de barro. A maçã, tal qual o corpo de Adão, vem do barro, vem do chão. O corpo para o qual eu desvio o olhar e me faz cair em tentação
é aquele que me faz dividir a mente, e a mente dividida não pode estar no céu, porque ela rompeu, ela dividiu. No primeiro momento, parte de mim está contigo, parte de mim já está lá. Pronto, dividiu a mente, começou a separação. Primeiro a mente separou. Separou céu e terra. Sim, porque a Terra estava... E aí tentando. surgiu o corpo. Tá. Tá? E aí surgiu o corpo. Vamos imaginar uma outra coisa aqui. Isso é muito difícil de explicar. Então é muito difícil da nossa mente compreender isso. Eu compreendo, mas não aceito. E tenho dificuldade para explicar. Um dia eu vou conseguir explicar isso melhor. Mas eu não aceito a ideia de uma pessoa que está no paraíso sair. Né? Mas a gente sabe o que acontece. Com esse exemplo do casal, quantos casais que a gente sabe que estão, e quando vê estão separados, mas o que aconteceu? Né? Então, isso dá uma pequena ideia de como acontece uma separação. Tá? Bom, vamos imaginar assim, o Adão, porque dizem que a mente masculina é mais densa, porque a mente masculina ainda pensa mais no físico. E a mente feminina ainda é mais sutil. Pensa mais, sonha mais com o amor. Né? E a mente masculina é mais voltada para o físico. A mente que está nessa energia masculina. Vamos colocar assim. Tá? Então o Adão teria caído primeiro. Mas Adão era só energia. Nem nome tinha. Era energia. E aí vamos supor que Adão caiu. Vamos supor que Adão caiu às margens do rio Nilo, no Egito. Num lugar que posteriormente ficou conhecido como Jardim do Éden. Jardim do Éden não é o céu. É a lembrança do jardim do céu. Mas já vamos voltando lá ainda. Ele cai numa poça de lama. A lama envolve a energia e cria uma capa. Sabe quando você faz ovo recheado? Ovo recheado, aliás, é uma coisa que só existe aqui em Santa Catarina. Não ouvi falar que existe em outro lugar do mundo. O recheio é por fora. Na verdade é ovo empanado, né? Porque eles pegam o ovo cozido e vão passando na farinha e ele vai criando uma casca em volta. Aqui se chama ovo recheado. O recheio é por fora. Então até a gente brincava aqui que não tem nada mais por fora que o recheio de Catarina. Porque o recheio é por fora. E tem camarão recheado também. É a mesma coisa, o camarão empanado, como se diz, né? Então ele vai criando aquela casca por fora. A casca é a lama, que vai secando e vai dando forma ao corpo. O corpo tem nome. O nome que foi dado ao corpo é Adão. Então Adão agora tem um corpo de barro. E ele tem que alimentar com o que nasce do barro. No caso, a maçã. Mas Adão teria caído sozinho primeiro. E a Eva ficou lá do céu dizendo, Adão. Não sei se ela já chamava Adão mesmo, chamava por ele. E ele devia chamar, Eva, desce aqui. Por quê? Porque o peso do corpo de barro criou a separação, o corpo de lama, e ele não conseguia mais subir.
Porque pelo peso da mente, o peso da consciência, que é a consciência que pesa, ele foi atraído pela força da gravidade. E uma vez tendo o corpo de barro, isso é tudo fruto da minha imaginação, da imaginação do autor, tá? Qualquer coincidência qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Então, imaginem que ele não conseguia mais subir, ele queria voltar e não conseguia. Porque o corpo de barro, atraído pela força da gravidade do chão, impedia ele de subir. Então, qual era a solução? Trazer a Eva. Mas ele não conseguia trazer a Eva. Como é que eu faço para trazer a Eva? Você tem que dar peso na Eva, para ela ser atraída pela força da gravidade. Então, o que Adão faz? Pega parte de si mesmo, vamos dizer que ele pegue uma costela de si mesmo e joga para cima. Segura aí! E quando a Eva segura no ossinho da costela, ela cria peso e desce atraída pela atração gravitacional. É tudo uma coisa muito doida de se pensar que possa ter sido assim. Mas lá está a ideia do corpo de barro foi feito Adão, o sopro de vida é de Deus, a Eva foi feita a partir de uma costela. O corpo da Eva surgiu a partir de uma costela que era para poder atrair a energia da Eva, para ela ficar presa no corpo também. Isso a minha mente consegue entender. Dessa maneira. Isso ainda é uma forma de tentar explicar a tal queda do paraíso. Não é que tenha sido assim exatamente que aconteceu, mas que o nosso corpo é de barro, é. E que a história da costela também é. Qual é o corpo que tem uma costela menos? É do Adão ou da Eva? Do Adão. O Adão tem uma costela menos. Uhum. Então, como é que é isso? Isso tem que ter uma explicação. Por Porque mais... Deus pegou a costela de Adão e criou a Eva. Foi. Sim, não, Deus não pegou. Adão pegou e fez uma clonagem. Foi a primeira clonagem que aconteceu e está descrito na Bíblia como é que se faz. Então esses cientistas que dizem que inventaram a clonagem, que isso é uma coisa moderna, gente, isso está lá no livro do Gênesis. Isso já foi descrito há milhares de anos. Adão foi o primeiro a fazer a clonagem. Então o ser humano não foi idealizado por Deus. Não, o humano não. O ser humano foi criado por ele mesmo depois da queda. Por isso que a gente tem essa ideia de acreditar que eu mesmo me fiz de mim mesmo. Para mim faz sentido, sabe? Bem Gente, capaz isso de não ser. pode ter sido feito por Deus, Não um pode, corpo que é. fica doente, que morre, que dói. Eu estive no Museu do Meteorito, no deserto do Atacama. Estivemos, né? Quando eu digo eu estive, porque Raquel e eu somos um, então você sempre compreende que Ai, não que faço lindo, nada meu Deus. sozinho. Tá? Então compreendam assim. Né? Quando eu digo estivemos, eu digo somente eu estive. Né? Então vocês ainda estão no paraíso. Bom, lá no deserto, o deserto do Atacama é o deserto mais alto do planeta. Varia entre 4 e 5 mil metros de altitude. Até 6 mil metros. É o deserto mais seco, lá não chove. Nunca. Então ele é ausente de umidade, não tem umidade. É o lugar
mais perfeito para se observar as estrelas que tem no planeta. O melhor lugar do mundo para observar o céu é lá. E é o lugar que mais se encontram meteoritos. Porque o meteorito, a gente tem chuva de meteoros constante, o tempo todo. Mas eles entram na atmosfera e vão se desmanchando. Até bater no solo onde nós estamos, na altitude do nível do mar, eles já se desfizeram em fumaça. Mas 5.000 metros acima ainda não. Por isso que lá é o lugar onde mais se acha meteorito. E eles reconhecem quando é um meteorito, porque o meteorito todo ele tem ferro. Mas o ferro está num estado puro, que veio do espaço. Ele não... Então, quando você pega um ímã e coloca num pedaço de ferro, ele faz uma atração, eu vou mostrar assim, assim. Quando você pega num meteorito é assim. Tão forte é o nível de ferro do meteorito, tão puro, porque ele não criou nenhuma ferrugem, nada, porque é lá o lugar mais seco do mundo. Então é um meteorito mesmo. É uma das maneiras de comprovar que é um meteorito. E todos os meteoros e meteoritos, eles têm na sua formação carbono, hidrogênio e nitrogênio. E me parece que também tem algum nível de oxigênio, em algum estado. Tá? Tanto o nitrogênio, que é o líquido, como em algum estado está ali. Isto quer dizer que em toda a galáxia e além dela, as condições para se estabelecer a vida como nós a conhecemos no corpo é possível. Por quê? Porque o corpo humano, segundo a ciência, ele é carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e nitrogênio, que é equivalente a barro mesmo, que é pó e água. Por quê? O pó e água podem abrigar a mente, porque o nosso corpo abriga a nossa mente, né? Então a vida, como nós dizemos, pode se estabelecer, a vida humanoide, vamos dizer assim, tipo da nossa espécie, pode se estabelecer onde tem oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, basicamente, pode-se dizer que em qualquer lugar do espaço pode ter uma vida semelhante à nossa. Mas nunca, em nenhum lugar, nem mesmo no espaço, nos meteoritos que são colhidos no espaço pelos astronautas lá, nem mesmo lá, nunca foi encontrado nem uma bactéria, nem um vírus, nada, 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 nada. Mas as condições para estabelecer isso está, todo o espaço tem. Cada meteorito traz as mesmas possibilidades. Mas nunca foi encontrado nada no meteorito, nem uma bactériazinha que vem do espaço, nada. Do espaço não vem nada. Então veja assim, o corpo, ele abriga a nossa mente, ou parte da nossa mente, mas a mente não está no corpo, não está, onde é que está a mente? Não está em lugar nenhum, a alma não está no corpo, porque é incorpóreo. Então veja, o corpo é feito de barro. Um corpo da mesma natureza não pode mover um corpo da mesma natureza, disse Hermes, no Egito, há não sei quantos milhares de anos.
Uma almofada, que é um corpo da mesma natureza da outra almofada, não move uma almofada. Então, o que pode mover a almofada? Aquilo que é incorpóreo. Incorpóreo que não tem corpo, que não é corpo. O que não é corpo, o que não é corpo é a mente. A minha mente pode, com a minha mente pode mover o corpo, então é movimento. A mente move o corpo. E o meu corpo pode mover a almofada e a almofada que eu movo pode mover a outra almofada. E assim que se movimenta toda a galáxia e todas as galáxias que nós podemos acreditar que estão aí. Não sei quantas bilhões de estrelas, cometas, planetas. Tudo é movimentado pelo incorpóreo. Assim como o teu próprio corpo é movimentado pelo incorpóreo. Que é aquilo que não tem corpo, é a mente. Então onde é que está a mente? A nossa mente está na mente de Deus. Mas quando a mente se separa do paraíso e assume um corpo, ela passa a acreditar que é o corpo. E aí nós nos prendemos aos limites do corpo. E a crença, isso é o ego, ele limita. Ele cria uma crença de que eu sou o corpo, que eu não sou mais a mente infinita de Deus, sou apenas o corpo. E aí eu me limito a isto. Eu fico limitado a isto, a minha mente não está livre, está presa no chão. O que anda no chão e se rasteja pelo chão é a ideia da serpente. Por isso a serpente está lá na história do paraíso. E lá onde pode ser que tenha sido o berço da humanidade, que eu penso que tenha sido no Egito, nesse lugar onde Adão começou, que foi durante muito tempo conhecido como Jardim do Éden. O que é Éden? Éden, Adão, Jardim do Adão. O jardim que o Adão tentou reconstituir aqui. Posteriormente, um barão grego esteve no Egito e disse que era o lugar de mais luz que ele já tinha visto. Ainda era o lugar de mais luz que existia. E ele mudou o nome e lá ficou conhecido como Heliópolis. E hoje isso é no centro da cidade do Cairo. Heliópolis, que quer dizer, Hélio quer dizer Sol. Sol, lugar do Sol, ou da luz do Sol. A luz que veio do céu ainda é tão forte que ele ainda sentia como um lugar onde havia mais luz, que ele já tinha visto e renomeou para Heliópolis, que é o nome que tem até hoje. Fica no centro da cidade do Cairo. Isso é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden não é no céu. É a ideia de reconstituir o que é belo e o que é maravilhoso aqui, porque ele não conseguia subir para o céu por causa do peso do corpo. E como ele não tinha ideia da morte, ele não sabia como sair do corpo. Ele não sabia, não tinha ideia de que o corpo era finito. E que tudo que é pó, pó voltará, isso o Adão lá não tinha essa ideia. Ele se acreditava eterno. E preso no corpo. Porque nunca isso tinha acontecido antes. Então ele não sabia o que vinha depois. Então ele acreditou que estava preso no corpo, que não ia mais conseguir subir para o céu. Por isso que a ideia da abóboda do nosso planeta é também dita chamada de céu, e o reino também é chamado, o reino de Deus também é chamada de céu, porque ele olhava para cima, porque ele estava embaixo, no nível do chão. Ele dizia: o céu é em cima.
Então a gente continua chamando a atmosfera de céu. Que essa ideia que surgiu, mesmo o que é feito pelo Filho de Deus ainda tem muita força. Então ele colocou essa força e acreditou fortemente que estava separado de Deus. E que tinha pecado e que ele não conseguiria voltar para o céu. Porque ele foi, o ego da separação do corpo foi gerando nele a ideia de que não ia mais conseguir voltar. Que isso estava muito distante. E esse foi o pecado original, ou o que deu origem, ou o erro original. E esse nós carregamos conosco por quê? Porque nós somos os degradados filhos de Eva. Está na oração da Salve Rainha, que é uma invocação à Rainha, Mãe de Jesus, para orar por nós, os degradados filhos de Eva. Por quê? Porque nós trazemos na nossa genética, agora no nosso DNA, essa informação. Por isso que é tão difícil a gente acreditar que pode voltar para o céu. É tão difícil deixar de acreditar no ego. E estando no ego, a gente não pode compreender exatamente o que é o céu. E é isso que nós estamos fazendo aqui toda vez que nos reunimos. Tentando entender o que é o céu. E que nós podemos voltar, como disse Jesus, que o céu está um palmo acima de nossas cabeças. E que nós podemos voltar. E por mais que nós temos a crença no pecado, ele diz, eu já fiz isso por você. Eu já redimi toda a humanidade de todos os pecados e do pecado original e dessa crença. Pare de acreditar nisso. Porque enquanto você acreditar que está em pecado, você não consegue ir para o céu porque você acredita que está com culpa e a culpa não entra no céu. Por isso ele diz, não subestime o poder do ego em sua crença de que você tem culpa. Então nós não temos culpa do Adão. É tão difícil deixar de acreditar no ego. E estando no ego, a gente não pode compreender exatamente o que é o céu. E é isso que nós estamos fazendo aqui toda vez que nos reunimos. Tentando entender o que é o céu. E que nós podemos voltar, como disse Jesus, que o céu está um palmo acima de nossas cabeças. E que nós podemos voltar. E por mais que nós temos a crença no pecado, ele diz, eu já fiz isso por você. Eu já redimi toda a humanidade de todos os pecados e do pecado original e dessa crença. Pare de acreditar nisso. Porque enquanto você acreditar que está em pecado, você não consegue ir para o céu porque você acredita que está com culpa e a culpa não entra no céu. Por isso ele diz, não subestime o poder do ego em sua crença de que você tem culpa. Então nós não temos culpa do Adão, mas isso é explicar como que a culpa surge, como que surge a separação, como que surge o erro. Então é muito fácil, faça a expiação dos teus erros e você estará no céu. O pecado original que você tem que olhar é aquele que você fez, que surgiu a partir, que deu origem à culpa que você tem. Mesmo que você não a sinta, porque a gente põe ela bem escondida. Você vai dizer, mas tem os iluminados aqui, estão em corpo, mas estão elevados.
Ele continua no corpo, mas a mente está totalmente voltada para Deus. Isso. Ah, Porque tá. o corpo não significa nada. Ele é apenas um instrumento. O instrumento é dado do agricultor, não significa nada. É apenas um instrumento de trabalho. O corpo é ter um instrumento de aprendizado. O que nós temos que aprender? A retornar para a mente onde está o Espírito Santo. Onde está Deus. Apenas isto. O que nós aprendemos aqui? De que maneira nós aprendemos? De que nós temos o ego, de que o corpo é símbolo do ego, que o ego é símbolo da culpa e que o corpo nos faz cometer erros. A crença no corpo nos faz cometer erros. Por quê? Porque por causa de um corpo físico, animado ou não, eu faço muita bobagem. Então, por causa de dinheiro, eu não cometo erros. Por causa de outro corpo, as pessoas não cometem erros. Cometem. Então aqui são todos corpos. Isso a gente aprende lá na primeira aula de física. Aqui só tem corpos físicos, animados e inanimados. E tudo é corpo físico. Animado e inanimado. E todos eles são instrumentos de aprendizados. Para quê? Para a gente aprender que isso não significa nada, que o que vale é o reino do céu. E a nossa mente está no reino do céu. Parte dela está dividida e separada, presa aos nossos erros. Então o que tu faz? Tu faz a expiação. Se tu fizer a expiação, se ainda sobrar algum resíduo, que a expiação só é feita pelo Espírito Santo. É tu que faz pelo Espírito Santo, não pelo ego. Que tu é o Espírito Santo e tem um ego. Tá? Então, se sobrar algum resíduo de alguma coisinha, o Espírito Santo abençoa e transforma, integra a criação. Então não tem como não ir para o céu. Tem. E nós vamos. E todos vão. Escolhidos é os que escolhem ir primeiro. Deus não escolhe ninguém. Escolhido é aquele que escolhe ir primeiro. E assim como aquele que comete um erro, convida os outros, porque ninguém quer ficar só, a cometerem um erro também, vamos pular cerca ali, ó, fruta madurinha ali, vamos ali pegar. E aí nós vamos juntos. Tá? Aquele que ilumina a mente também estende o convite para a iluminação. Então vocês veem o que os iluminados fazem? Eles convidam os outros para se iluminarem também. E ele vai mostrando o caminho. A iluminação pode acontecer com você a qualquer momento. O que acontece com o iluminado que carrega água? Uma pessoa que carregava água morro acima e se ilumina? Continua carregando água. Só que agora ele está cheio de luz, de amor, de alegria, de paz e de felicidade. Então o corpo, ele não significa nada, nem para mais nem para menos. É neutro. Ele é um instrumento de aprendizado. Mas a gente pode desviar e usar o instrumento para outra coisa. É o que a gente tenta fazer muitas vezes. É o que muita gente está fazendo. Porque ao invés de usar um instrumento para o aprendizado, usa para outra coisa. Tem gente que recebe uma bolsa de estudo para aprender, e em vez de aprender, pega o dinheiro para se divertir. Tem gente que o pai paga para estudar, e a pessoa, em vez de estudar, faz festa. Desvia do aprendizado que lhe foi proporcionado. Usa para outra coisa. Assim nós usamos os corpos para outras coisas também. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui
para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.